A ilha de Patmos, exilado lá na ilha de Patmos pelo imperador, ele, teve um vislumbre, ele teve uma visão de alguns cenários e fez aquele livro, aquele evangelho. Evangelho porque escreveu um evangelho, apóstolo porque conduzia espíritos. Então, justamente aqui é um diálogo entre Jesus Cristo e Simão Pedro. Porém, neste momento, Jesus Cristo já havia sido crucificado. Então ele faz a sua terceira aparição. Isso está no próprio Evangelho. Jesus Cristo faz a sua terceira aparição. E eles estavam num barquinho e avistaram Cristo na beira da praia, e foram correndo lá ter com Jesus Cristo. Existem várias curiosidades. Por exemplo, é nesse capítulo que Jesus Cristo pergunta a Simão, 3 vezes: Simão, tu me amas? E Simão diz: sim, mestre, eu te amo. E pergunta mais uma vez, e mais uma. E Simão Pedro, muito envergonhado, na terceira vez, diz: mestre, tu sabes tudo, sabes que te amo. Ou seja, ele está trazendo Simão Pedro de volta, ele está fazendo uma reflexão a Pedro do compromisso que ele assumiu com Cristo. E podemos fazer até uma reflexão das 3 vezes cujas quais ele negou Jesus Cristo. Mas nesse momento Cristo chama ele de volta ao trabalho que ele havia firmado com Jesus. E Jesus Cristo continua o diálogo com ele e descreve para ele como ele iria desencarnar. E descreve assim um cenário muito difícil para Simão Pedro, Para quem já pesquisou, Simão teve um desencarne, ele foi crucificado. Muitos dizem que foi de cabeça para baixo, outras coisas, mas não há indícios, evidências de que aconteceu dessa maneira. Mas crucificado, sim. E no Evangelho, Cristo diz para ele. E ele vê João, o discípulo amado, o discípulo mais jovem, pertinho de Jesus Cristo, e questiona Jesus e ele: o que será dele? Já que eu vou ter uma morte tão difícil, e a dele? E Jesus Cristo diz para ele: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu, faça você a sua parte, que a dele cabe a ele. João foi o discípulo mais longevo, ele morreu, desencarnou de causas naturais, ele ficou lá exilado na ilha de Patmos e viveu muito. Já Pedro foi perseguido, crucificado aí pelo imperador daquele momento, que era o imperador Nero. Esse aqui é toda a exegese, o pensamento de Emmanuel sobre esse capítulo, e a gente vai, sobre esse versículo, e a gente vai vendo isso de uma forma desfragmentada. Pautando o primeiro e o segundo parágrafo, por exemplo, nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Então, dentro do nosso lar, dentro do nosso grupo de trabalho, dentro da nossa casa espírita, que é a comunidade de trabalho cristão, assim como uma igreja protestante, uma igreja evangélica, uma igreja católica também é. Há muitas pessoas preocupadas com a tarefa do outro. Altamente preocupadas. O que nos chama a atenção é Emmanuel utilizar a palavra altamente preocupadas. É muito natural, é muito comum a gente sentir-se preocupado com a tarefa dos nossos irmãos quando os mesmos não estão indo bem. Então a gente observa, tem um irmão que não está conseguindo executar um trabalho, ele não está conseguindo, seja no nosso trabalho mesmo, na nossa casa, dentro da nossa casa espírita. É comum, porque a gente entende que cada um tem a sua importância, Deus colocou cada um de nós no seu lugar, para que cada um desempenhe a sua tarefa da melhor maneira que conseguir. A gente tem um grande exemplo disso, que é um exemplo de Paulo, o apóstolo. Está na primeira carta que Paulo mandou à cidade de Coríntios e está no capítulo 12. Paulo ia viajando de cidade em cidade
Coríntios era uma cidade, né, assim como Filipe, dentre outras tantas que ele ia viajando, formava os núcleos religiosos e sempre existia a necessidade de alimentar aquelas pessoas com coisas relevantes, né, ensinos altamente morais. E ele já, né, sabendo que tudo isso acontecia naquele tempo e ainda acontece hoje, traz algo muito interessante, porque ele compara um grupo de trabalho cristão com um corpo. E olha o que ele fala. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então a gente tem nosso corpo. Tem um braço, que tem uma mão, que tem os dedos, e ainda assim é um só corpo. E tem várias partes, né? Então ele fala, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo, né? Se o nosso pé falar, eu não sou a mão, eu não sou do corpo, porque eu não sou a mão. Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Né? Se nossas orelhinhas pudessem fazer essa reflexão e falar assim, poxa, eu não sou o olho, eu não faço parte desse corpo. Se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Né? Então ele está chamando a gente a uma reflexão. Imagine, isso é muito importante hoje para a gente. Era antes e continua sendo hoje. A gente teve o nosso progresso, nós progredimos intelectualmente também, espiritualmente, né? Mas muito mais intelectualmente. E ele está chamando uma reflexão. Quem a gente pensa ser para dizer que alguém não tem condições de desempenhar uma tarefa? Né? Para falar assim, você não tem essa capacidade. Será que a gente tem condições de olhar isso pelos diferentes ângulos? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então até as pessoas que aos nossos olhos, né, certamente podemos estar muito errados. Para nós não tem importância, para Deus tem muita importância. Né? Assim como o nosso pé é importante, né, a nossa perna, os nossos olhos, seria muito mais difícil uma jornada reencarnatória sem uma das partes do nosso corpo, né? Seria uma grande expiação para nós. Então a gente precisa refletir muito nessas palavras de Paulo, porque elas se encaixam perfeitamente nos dias de hoje. Para toda vez que vir um pensamento desse pela nossa cabeça, a gente fazer essa reflexão aqui. Poxa, Paulo falou isso lá atrás, eu estou tendo esse pensamento aqui. Eu não tenho ainda a maturidade espiritual para olhar pelos diferentes ângulos. Quem tem é Cristo, né? Um espírito muito evoluído. Ele sim tem. Deus tem. Deus colocou cada um no seu lugar específico para que cada um consiga desenvolver, aprender, progredir. Fomos buscar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem, né, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 3 a 5, né, muito conhecida, que é chamada de o argueiro e a trave no olho. E por que repara tu no argueiro que estás no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? O argueiro é um cisco. Porque você, né, porque nós reparamos tanto no cisquinho que está no olhinho do outro e a gente não vê aquela trave, aquela pedra, aquela coisa enorme que está em nós. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, né, o cisquinho do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Né? Então isso aqui está altamente preocupado com a tarefa do outro. Que a gente não dá nem tempo dele tentar, errar, tentar de novo até acertar. É claro, se a gente puder ofertar ajuda, né? Se a gente puder dar um aconselhamento, agora a gente precisa deixar que ele tente, que ele se esforce, que ele consiga fazer, sem parar de ficar apontando o erro no trabalho que pessoa A, pessoa B está fazendo. Às vezes a gente está muito mais errado do que ele.
Às vezes a gente não tem nenhuma condição de fazer aquilo e ele tem maiores condições do que nós, né? Então, primeiro a gente precisa identificar dentro de nós quais as nossas características, qual o nosso defeito, o que a gente vem fazendo com o tempo que o Criador nos ofertou. Esse tempo é a encarnação. E o que a gente tem feito com esse tempo? Será que a gente tem buscado fazer uma reforma íntima? A gente vai, né, nós frequentamos o núcleo religioso, a gente vai numa casa espírita, a gente vai numa igreja, mas será que nós estamos buscando nos reformar? Ou a gente está buscando um auxílio, né, uma ajuda, sem querer fazer a nossa parte? O objetivo da reencarnação é a evolução. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, percorremos os diferentes reinos da natureza e vamos continuar percorrendo até atingir a perfeição. Uns vão muito mais rápido do que outros, porque esses compreenderam, aplicaram a vontade, se esforçaram em detrimento do seu próprio progresso. Né? A gente está falando aqui de conhecer a si mesmo, né? De não apontar o erro dos outros, buscar entender os nossos erros. Todos nós erramos. E a gente tem o Livro dos Espíritos, a questão 919, que fala muito bem sobre isso. Kardec pergunta aos espíritos. Quem responde é Santo Agostinho. Primeiro, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual o meio mais eficaz que eu tenho de fazer isso aqui? De eu conseguir hoje, nesse tempo, me melhorar e conseguir resistir à atração do mal. Né? A influenciação de companheiros que são semelhantes a gente. Como eu posso fazer? Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Palavras essas atribuídas a Sócrates, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, é um percursor de Jesus Cristo. Ele não é igual a Cristo, mas ele veio preparar um terreno para que o mestre Excélcio, né, o governador desse planeta, pudesse vir e nos trazer instrução, nos trazer, né, condições para que a gente possa evoluir. Então, conhecendo, a gente vai saber quem a gente é. O mal que eu tenho feito a alguém, ou o bem também. Se eu tenho perdoado, se eu tenho sido benevolente, se eu tenho sido indulgente, ou se eu tenho sido um tirano, se eu tenho sido agressivo. Mas essas palavras ainda não foram suficientes para Kardec, porque ele queria um método, um meio, uma forma dele conseguir conhecer-se. Então ele faz a letra A, da questão 919. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então ele está dizendo, a gente já conhece essas palavras, mas é uma dificuldade saber em como a gente pode fazer isso. Qual o meio de consegui-lo? Não é como a gente pode ter uma forma, ter um método para a gente se conhecer. Aí Santo Agostinho fala o que funcionou para ele. Santo Agostinho, né, foi um dos pilares da Igreja Católica. Lá na época, quando começou a institucionalização do cristianismo, né, você tem o cristianismo primitivo, aí Constantino foi o primeiro imperador romano a tornar o cristianismo a religião, a se converter ao cristianismo. Depois outro imperador tornou o cristianismo religião do Império Romano. Então começou lá a criar ritos, cargos. Então a partir desse momento Santo Agostinho contribuiu muito e ele tinha pensamentos assim muito elevados para aquele tempo. Fazei o que eu fazia quando eu vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ele traz um método que para ele funcionou. Pode funcionar para a gente? Pode. Também pode não funcionar. Mas só que a gente só vai saber se tentar. Então, no final de cada dia, ele, né, se aquietava e refletia.
Será que eu fiz alguma coisa que pudesse magoar alguém? Será que eu fui ríspido? Será que aquela pessoa, que às vezes eu tenho dificuldade de estar perto, eu tornei o ambiente pior para ela sair de perto de mim? Ou será que eu fui receptivo? Será que eu fui agradável? A gente só vai descobrir isso a partir do momento que a gente exercitar isso dentro de nós, né? E é muito importante a gente fazer esse exercício, porque a gente vai ver a quantidade de adversários que a gente tem na nossa lida, na nossa vida. Companheiros que a gente fez mal lá atrás e que ainda guardam, né, esse sentimento, mesmo que de uma forma muito interior, muito intuitiva. Então a gente guarda. E existe outra passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então é uma observação. Fazendo isso aqui, a gente vai conseguir identificar quem são os nossos adversários e vai ter a oportunidade de reconciliar com eles. Porque daqui a pouco ele desencarna. Já pensou, a gente alimentou toda aquela animosidade, às vezes em outra vida a gente roubou ele, a gente assassinou ele, e depois ele assassinou a gente, depois a gente assassinou ele de novo, aí ele desencarna. E ele vai estar livre da matéria, né? Então aí começa aquele processo obsessivo que já dura tanto tempo. Então a oportunidade que a gente tem para reconciliar, para restaurar os laços é o hoje, né? A desobsessão mais perfeita que existe é a reconciliação. É obsessor e obsediado compreender que tem a sua culpa e restaurar os laços ali naquele momento. Mas isso é um processo longo, né? E que depende muito de nós. Terceiro parágrafo. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confortemo-lo com a legítima compreensão. Lá no nosso trabalho, alguém subiu de cargo, né? Casa espírita, alguém foi convidado a fazer uma página, aplicar um passe, né? Então essa pessoa veio conversar conosco. Poxa, fui convidado para fazer tal situação, fazer uma página ou fazer uma palestra, e a gente já joga toda a nossa dificuldade para essa pessoa. Mas você vai fazer uma palestra tão difícil, tem tanta vergonha de fazer uma palestra, e a gente começa a dificultar, né, a tarefa que foi concedida àquele irmão. Aí ele começa a enxergar dificuldade onde não tem, em vez da gente, né, abraçar ele, reconfortar. Poxa, meu irmão, que bom, se prepara, né? Se alguém te convidou, porque alguém enxergou em você condições de fazer isso. E a pessoa precisa, né, e vencer essas barreiras. A gente precisa parar de lançar no outro as nossas dificuldades. Às vezes a gente não tem características naquele momento para isso, mas ele tem. Mas a gente tem para outras coisas que talvez ele não tenha. E é por isso que é tão importante a gente ser tão diferente. Porque um vai contribuindo com o processo evolutivo do outro. Se a gente fosse igualzinho, né, certamente a gente ia ficar estagnado, parado aqui, ó, por decênios de milênios. Mas porque somos diferentes, um vai ensinando o outro uma coisa aqui, outro ali, e aí a gente vai progredindo, né, se afinando. Então, caso a gente não tenha palavras para reconfortar, para ajudar esse irmão, que a gente possa dar um abraço, que a gente possa encaminhar ele para alguém que tenha condições de fazer isso. E não, né, jogar um balde de água fria nesse irmão. A gente precisa fazer ele enxergar um problema aonde pode ter e não fazer, né, enxergar um problema onde realmente não tem. Só vamos conseguir fazer isso com serenidade. Quarto e quinto parágrafo. Olha como Emmanuel vai expandindo um único versículo. Às vezes surge um deles modificado, né? Primeiro ele fala de estar altamente preocupado, né? Quem que a gente é para ficar apontando o erro nos outros, para a gente se preocupar com a nossa tarefa, para depois se preocupar com a tarefa do outro. E ele vem construindo o pensamento. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa.
Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, às vezes surge um companheiro com um pensamento muito diferente do nosso. E a gente, nossa, essa pessoa está louca. Olha o que ele está falando, né? Mas a gente sequer teve o carinho de parar para escutar o que ele está falando. Muito comum isso acontecer, por exemplo, num grupo de estudo. A gente está lá estudando a doutrina espírita, estudando o espiritismo, a reencarnação, né, a imortalidade do ser. A gente está... E esse irmão vem com um pensamento diferente, né? E a gente logo tolhe ele, impede com que ele externe, com que ele fale. A gente não deixa ele falar. Isso é uma falta, né, de caridade, é uma falta de carinho, porque às vezes o que ele está falando vai corrigir o meu pensamento que está errado. Ou às vezes eu terei naquele momento, né, com paciência, com serenidade, condições de ajudar ele naquilo que ele está falando. E se eu não sei o que eu preciso fazer, né, me abster. Meu irmão, eu não compreendo o que você está falando, mas eu vou me comprometer a estudar, a buscar alguém que sabe. Eu vou orar, porque orando eu vou receber assistência de quem? Dos espíritos superiores, dos bons espíritos, do nosso espírito protetor. Ele vai vir me instruir, ele vai vir me inspirar, seja durante o sono, seja em vigília, seja permitindo que eu acesse a minha memória integral, um conhecimento que eu já tenho de outra vida, que está adormecido. Essas são as 3 formas da intuição: sono, vigília, aí o Espírito vem, né, e te transmite aquele pensamento, ou você acessa um conhecimento que já é seu. E aí você vai conseguir em um outro tempo ajudar esse irmão. Mas a gente precisa ter carinho, a gente precisa ter respeito, porque às vezes ele está trazendo novas resoluções, como a história mostrou isso, né, com muitos companheiros. Quem de nós tem aí a capacidade de olhar as coisas dos diferentes ângulos? Quem a gente, né, pensa que é? Para olhar isso, falar, né, quem nós somos. Vamos buscar, antes da gente trazer essa resposta, né, a definição de quem nós somos, em que mundo nós vivemos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá: há muitas moradas na casa de meu Pai, que foi extraído do Evangelho de João. De novo, capítulo 14, 1 ao 3, versículo. Esse aqui é 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então isso é Cristo falando, né? A casa de meu Pai tem muitas moradas, né? Crede em Deus, crede também em mim. Jesus Cristo disse que ele só fala o que ele aprendeu com o Pai, que tudo que ele fala foi o Pai que lhe ensinou. Então há muitas moradas na casa de meu Pai. Então ele está falando, né? Existem muitos planetas. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Se fosse diferente, eu já vos teria falado para vocês. Mas eu estou falando, acredita em mim. Acredita em Deus. Há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Há muitos lugares. E assim, fizemos uma pesquisa rápida aí. Existem pelo menos, né, estimativas científicas, 200 bilhões de galáxias. E cada galáxia dessa daí pode ter até trilhões de planetas aí. São muitos planetas. E a gente tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é muito interessante para esse ponto, que é a questão 55. Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Todos esses planetas são habitados? E olha a resposta dos Espíritos: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte e tal.
Mas ele chama a atenção para a gente, né? Que é um grande erro de nós, espíritos encarnados no planeta Terra, pensar que somos únicos em inteligência. Na Revista Espírita, Kardec entrevista um espírito do planeta de Júpiter. Faz, se eu não me engano, 100 questões, 100 perguntas para ele. E ele descreve o estado espiritual daqueles irmãos, como eles são, né? Muito mais etéreos, quantidade de tempo que eles vivem naquele planeta. Então Kardec faz muitas perguntas e fica evidente que são espíritos mais evoluídos do que nós. Habitam um mundo já superior à Terra. E vai seguindo. Diferentes estados da alma na erraticidade. O versículo já é o 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam, perdão, isso aqui já é explicação dos espíritos, tá? Versículo 1, 2, 3, tá no outro slide. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, né, existem centenas de bilhares aí, de trilhões de espíritos habitando o espaço. E existe um lugar específico para cada um deles. Um local que vai ofertar a ele condições evolutivas. Condições para que ele possa externar daquele ambiente ali tudo que ele precisa para evoluir. Né? Seja dor, seja dificuldade, seja alegria. Tudo vai depender do estado espiritual, né, da maturidade que ele já tiver, se ele é mais desmaterializado ou mais materializado, né, mais voltado à matéria ou mais voltado às questões do espírito. Então existe aí, né, um lugarzinho específico para ele. Os espíritos dizem que a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço. Ponto 3. Diferentes categorias de mundos habitados, né? Todos nós já estudamos em algum momento isso aqui. É um dos princípios basilares da doutrina espírita, é base, né? Todo espírita precisa conhecer sobre reencarnação, precisa saber da pluralidade dos mundos, né? Precisa saber da imortalidade do ser, precisa saber da mediunidade. Esses são bases da doutrina espírita. E essa é mais uma. Do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos. Quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, ou seja, lá habitam espíritos mais materializados. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, dentro da pluralidade dos mundos, né, existem os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, como é a Terra, né, os mundos regenerados, os mundos ditosos. Cada mundo, né, oferece condições específicas a seus habitantes. Né, imagine a gente em um mundo ditoso. Certamente a gente ia fazer muita estripulia. E, né, um espírito de um mundo ditoso certamente ia ter muitas dificuldades. Claro, né, ele ia conseguir, aplicando a vontade dele, o conhecimento que ele já adquiriu, porque já passou por mundos como esse, de estar aqui. Mas certamente seria muito difícil para ele também. Ele ia precisar, né, se esforçar bastante. Mas o mundo primitivo, por exemplo, é o mundo, né, onde o mais forte predomina, a força predomina. O mundo de provas e expiações é onde os espíritos dão maior conotação ao mal. E o mundo regenerado
é um mundo onde os espíritos que habitam dão maior conotação ao bem. Não quer dizer que não tenha mal, mas os seres que lá habitam dão maior conotação ao bem, né? Imagina, a gente está aqui conversando, alguém chega, briga com alguém, dá um soco em alguém, outro chega e dá um pão para alguém que tem fome. A conotação da maior parte das pessoas é no soco, é na briga. Certamente aquele ato generoso, caridoso, a gente nem vai falar para ninguém, mas a gente vai sair daqui falando, nossa, alguém ali se enlouqueceu, deu um soco na outra pessoa, né? A gente vai disseminar isso. Então esse é o espírito que habita a terra. Todos nós somos similares, né? Todos somos espíritos imperfeitos. Então a gente consegue entender o que é a terra, quem nós somos, antes mesmo de apontar o defeito do outro. Antes mesmo de julgar alguém, que trouxe boa nova. Olha só Paulo. Imagine, meus irmãos, se Paulo, o apóstolo, deixasse de seguir o evangelho de Cristo para acompanhar seus amigos. Entendendo que antes de Paulo, o apóstolo, existia Saulo, o fariseu. Quem aí já leu o livro Paulo e Estevão? Espetacular. Vai entender como era a personalidade de Paulo. Como ele perseguiu, né, os apóstolos de Jesus na casa do caminho ali, aos arredores da cidade. Como ele perseguiu. Imagine se ele continuasse dando ideia aos seus amigos fariseus. Né? Jesus Cristo vai lá, puxa a orelha dele a caminho de Damasco. Por que você me persegue? Você assumiu o compromisso comigo, vai cumprir a sua tarefa. E dali em diante, ele larga tudo para trás e começa a viver uma nova vida. Começa a pregar Jesus, começa a estudar, começa a contribuir. Olha a Bíblia, o Evangelho de Jesus, quanta coisa Paulo contribuiu. A gente mesmo já citou algo de Paulo aqui, o apóstolo. Né? Ele não viveu com Cristo, né? Mas ele estudou. Não, temos, né, mais uma pessoa aqui também, mais um exemplo positivo, né? Imaginemos se Poli Leon Denisard Rivail, o Allan Kardec, deixasse de trazer o Consolador prometido por Cristo no Evangelho de João, capítulo 14. Ou seja, os pensamentos que os espíritos traziam sobre a égide do Espírito de Verdade para os médiuns que colaboraram com Kardec para que ele montasse a codificação espírita. As 5 obras básicas para acompanhar seus amigos da Sociedade Científica de Paris. Então aqui tinham amigos fariseus, né, do Sinédrio, doutores da lei, que pregavam a riqueza, né? Se você tinha muitos bens é porque Deus abençoou você, você era uma pessoa ótima, mas se você tivesse poucos bens, não. E Jesus Cristo prega, né, exatamente o contrário. Kardec, quando trouxe o Espiritismo, não sei se todo mundo já viu o filme de Kardec, ele chega para os seus amigos, mostra o livro dos Espíritos e fala, não vire as costas para isso. E eles falam, Kardec, não vire, Rivail, não vire você as costas para a ciência. Então imagine se ele deixasse de trazer o Espiritismo, né, de pegar a ideia dos Espíritos, né, os Espíritos vinham trazendo, porque o Espiritismo não é de Kardec, vinha trazendo para os diferentes médiuns, está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, controle universal da doutrina espírita, o controle é dos Espíritos. Deus determinou que eles trouxessem aquele conhecimento naquele momento para os diferentes médiuns em todo o planeta. E Kardec foi entrevistando médium a médium, fazendo as mesmas perguntas, desenvolveu o método, obteve as mesmas respostas similares e montou a codificação. Ele foi o codificador. Se ele não quisesse ser, certamente o outro seria. Então, se ele tivesse desistido, ele não teria trago, né, conhecimento sobre a mediunidade, sobre a reencarnação. Um exemplo contrário, por exemplo, foi um doutor da lei, que era o professor do Sinédrio, Nicodemos, que reconheceu que Cristo era o Messias. Porque ele tentou fazer uma cura e não conseguiu. E disse para aquela pessoa que só Deus, só um enviado de Deus poderia fazer aquela cura. E ele passa e vai embora, porque ele não consegue.
No outro dia, né, um tempinho depois, ele passa e Jesus Cristo estava lá e aquela mulher foi curada. E ele fala, só Deus podia fazer essa cura. Esse é o Messias, né? Ele pede para estar com Cristo. E Cristo naquela conversa, né, que fala para ele que não se pode chegar ao reino de Deus se não nascer de novo. Ele reconhece ali a grandeza de Cristo. Cristo o convida, segue-me. Mas ele não seguiu. Né? Ele tinha uma posição no Sinédrio. Ele tinha um cargo, ele tinha uma vida muito confortável naquele momento. Mas ele reconheceu que Cristo era o Messias. Mas não seguiu Cristo, né, como os apóstolos seguiram. Sexto e sétimo parágrafo, estamos aí caminhando para a reta final. Temos aí mais uns 45 slides. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Então a gente, quando encarna, né, antes de encarnar, nós assumimos um cronograma reencarnatório. A gente vem já com algumas coisas para fazer, né? As nossas dívidas são tantas e a gente tem a oportunidade de quitar algumas, de restaurar laços, de corrigir uma estrada que a gente mesmo bagunçou. E tudo isso vem pouco a pouco. Então toda a dificuldade que a gente tem é porque ela é do tamanho da nossa capacidade de resolver. Às vezes a gente se desespera, né? Aí entra o espírito que habita a terra. Dá mais conotação, dá uma conotação maior à dificuldade. E às vezes a solução está ali do lado. Então a gente nasce com esse cronograma. Mas a gente chega aqui, a matéria é tão sedutora e a gente logo se desvirtua. Ah, eu não vou fazer isso não. Alguém me convidou para fazer uma página. Ah, mas eu não quero, eu não vou hoje não. Aí a gente começa a faltar. Ou seja, a gente está fugindo de um compromisso que a gente assumiu lá atrás, ó. De falar alguma coisa, de estudar e aprender, né? Porque tudo isso é muito mais para a gente que está falando, porque a gente aprende muito. Então a gente tem a oportunidade de aprender e também às vezes transmitir um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. É assim que a gente vai crescendo, né? A socialização humana ela é importante nisso. Nós não somos conhecedor de tudo. Esse aqui é Jesus. Ele que prometeu ao Pai que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, quando a gente se coloca na posição do condutor da obra, eu sei tudo, eu sei mais do que você, eu domino essa área, a gente vai criar muita dificuldade para a gente. Muito empecilho na nossa caminhada. A gente vai tropeçar. Acho que são 7h14, né? Conferidinha aqui. A gente vai tropeçar. A gente vai dificultar a vida do outro. E a gente vai estar aí adquirindo novos débitos. Desperdiçando mais uma vez uma oportunidade que Deus nos concedeu. De estar podendo conhecer a mediunidade, a reencarnação. Olha como isso reconforta a gente. De entender que um pai e uma mãe, né, nosso que desencarnou, permanece vivendo. E que daqui a pouco a gente vai estar lá. Isso nos reconforta muito. Então a gente está desperdiçando uma oportunidade dessa, né? Mas tem um pai e uma mãe que se esforçou tanto para que a gente estivesse aqui, para que a gente estivesse contribuindo. Ele deixou de comer, às vezes, um alimento que ele gostasse para que a gente comesse. E a gente está desperdiçando mais uma vez essa oportunidade, né? Então, Cristo que é o condutor da obra. Ele sim. Olha só, o início do Evangelho segundo o Espiritismo, está na introdução, essa aqui é a segunda parte, ela é chamada de Autoridade da Doutrina Espírita, controle universal do ensino dos Espíritos. Então ninguém aqui é proprietário dessa doutrina. Kardec não é, ele foi o codificador. O ensino é dos Espíritos. Eles é que trazem o ensinamento. Eles é que pegam a passagem bíblica lá no Evangelho segundo o Espiritismo
e transmitem um ensinamento em cima dela, facilitando muito o nosso aprendizado. Às vezes falta na gente vontade de estar no estudo doutrinário espírita do Evangelho, por exemplo. Ali só tem conhecimento moral, que é o que falta hoje para a gente. Conhecimento moral. Intelectual a gente já tem bastante. A gente precisa de conhecimento moral. E olha o que fala aqui. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então, se esse conhecimento aqui fosse puramente humano, só ofertaria, né, o nível intelectual dessa pessoa. Aí, né, vai chegar uma pessoa mais inteligente e vai derrubar tudo aquilo. Depois vem outra, depois vem outra. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, a mediunidade, para quem já estudou mediunidade, vai compreender que ela é uma ferramenta de progresso. Se nós somos espíritos imperfeitos que habitamos um planeta ainda na categoria de mundos imperfeitos, o médium é um devedor, assim como todos nós somos. Então ele é dotado de uma faculdade e tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? E de estar resgatando, porque às vezes ele fez um mal para essa pessoa lá atrás. Então ele está fazendo um resgate aí muito mais acelerado. Deus não conferiu isso a uma pessoa. Não falou assim, espíritos, né, vão lá e transmitam esse conhecimento à pessoa A. Não. Isso veio para todos os médiuns naquele tempo. Nos diferentes lugares do planeta Terra, essas mensagens foram chegando. Né? Se você for olhar, por exemplo, a Revista Espírita, tem cartas de todos os lugares do planeta naquela época. E Kardec recebia, assim, muitas cartas de dúvidas, de questionamentos, de fenômenos espíritas, ou seja, fenômenos causados pelos espíritos em outros lugares, que deram origem aí até lendas a deuses e muitas outras coisas. Então Deus oferta a ferramenta do progresso para todos nós, né? Deus não faz acepção de indivíduos. Ele não escolhe o bonito, ele não escolhe o rico, não, ele oferta a sua ferramenta para todo mundo, para todos. Continuando, nessa universalidade do ensino dos espíritos, reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação, ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. É uma vantagem que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Então, nesse momento, o ensino dos espíritos, né, foi dado a todos os médiuns, a todas as pessoas. Por isso se propagou tão rápido, né, porque uma pessoa em outro lugar estava falando sobre isso. Se fosse concedido a uma única pessoa, né, até que se publicasse isso em um jornal, até que fosse estudado, certamente demoraria muito tempo para que todos aceitassem, né, para que esse conhecimento pudesse chegar a todos. Então, aí está a chave, né, da universalidade do ensino dos espíritos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Então, né, fica aqui o que a gente tem que mirar, né? Que é Deus. A gente tem que buscar crescer, a evoluir. Então, quem é a chave disso tudo? É Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para ser o nosso modelo e guia. No Evangelho de Jesus tem todas as respostas para todos os questionamentos
da nossa vida em todos os âmbitos. Se a gente quer saber como chamar a atenção de alguém que está fazendo algo errado, na Bíblia tem. É porque às vezes falta vontade da gente estudar, mas está lá. Chama aquele irmão, conversa você e ele, e diz para ele. Se ele ainda assim não te entender, chame mais um ou dois amigos e vão lá e converse com ele também, para mostrar a opinião desses amigos. Se ele ainda assim não te entender, o que você faz? Chame a tua igreja, ou seja, ore. Ore por ele, porque o que você podia fazer, você já fez. Né? Sair falando mal dele é o que você não deve fazer. Então Jesus Cristo, é a porta para que a gente possa adentrar no reino de Deus, para que a gente possa buscar a evolução, o crescimento, né? É os passos dele que a gente precisa buscar. E a gente finaliza agora, capítulo 8º e 9º. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se o irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Né? Então, como que seria o mundo, meus irmãos, se todos nós cuidassem das suas atividades, dos seus compromissos, com perfeição e sinceridade? Se a gente aplicasse o tempo que Deus nos concedeu, né, doando o nosso máximo no nosso cronograma reencarnatório, na nossa evolução, no nosso crescimento moral e intelectual, nossa, a gente daria um salto para o progresso. Então olha como que seria esse mundo. Muito mais perfeito. Porque a gente estaria fazendo tudo o que a gente se comprometeu com sinceridade, né, com vontade. Então se tiver algum irmão, né, fazendo o contrário disso, fazendo com má vontade, né, que você vá conversar com ele. Você e ele. Poxa, meu irmão, essa atitude, né, talvez não está legal. Se não der certo, como diz em Mateus, chame um amigo, alguém, né, que tenha maior autoridade, porque tem que ter isso também, né? A autoridade moral, ela conta. Ela é uma força irresistível, né? Então os espíritos, eles influenciam uns aos outros através da sua autoridade. Isso também está no livro dos Espíritos. Então a ideia, meus irmãos, é deixar aqui o seguinte pensamento, né, para que a gente possa sempre buscar dentro de nós um autoconhecimento, saber quem a gente é, quais são os nossos vícios, né, os nossos defeitos, antes de julgar o outro, antes de apontar o outro. Porque ele tem o defeito? Tem, mas a gente também tem. E às vezes defeitos muito maiores que o dele, que a gente já esconde há séculos, séculos e séculos. E a gente tem a oportunidade hoje, graças ao tempo que Deus nos deu, de restaurar, né? de melhorar, de crescer, de ajudar. E se a gente deu esse aconselhamento, esse irmão nada quis, que nos importa, né? Faça a gente a nossa parte. Quero agradecer a atenção de todo mundo aí, muito obrigado, tá? Fiquem todos na paz aí, valeu!